Fala, entusiastas, sejam todos muito bem-vindos ao MMI Cast, o seu podcast do mercado imobiliário. Meu nome é João Paulo Brum, especialista em investimentos imobiliários, e estamos aqui juntos de vocês para construir pontes para o aprendizado. E hoje, para nos ajudar a construir mais uma ponte, a buscar mais conhecimento, tenho a honra de ter um amigo aqui, um mentor do mercado imobiliário. Hoje vai ser um papo de mentor para mentor e estará compartilhando conosco muitas experiências, né? O André Batu, que vem ao longo da sua jornada aí mentorando diversos imobiliários e corretores. Então, seja muito bem-vindo, André. Obrigado, João. É um prazer estar aqui com você, com o pessoal aqui da rádio. A Gisele, a nossa querida parceira também, que está nos auxiliando. E foi muito bacana esse convite, porque eu acredito que o tema que a gente vai tratar a respeito do que nós vamos falar hoje é um tema muito pertinente para o momento e é uma dor muito grande do mercado imobiliário, né? Que é a inteligência emocional em vendas. É verdade. Hoje o André vai vir aqui falar e compartilhar um pouquinho sobre inteligência emocional. Fizemos alguns cursos junto, participei de alguns eventos que o André, como empresário, né, de palestras e eventos, né, participei de várias palestras, vários cursos. E hoje vamos estar aqui conversando, buscando um pouquinho desse conhecimento dele para compartilhar com vocês aí, entusiastas do mercado imobiliário. Primeiramente, André, quero que tu fale um pouquinho assim, lembro de quando tu estava no Bradesco e decidiu empreender. Quer contar um pouquinho quem é o André Batu, que está hoje aqui na minha frente? Claro, com certeza. E para que eu possa passar para o pessoal essa essência, eu vou precisar voltar um pouquinho mais no tempo, porque conforme o conceito de empreendedorismo, eu comecei a empreender lá aproximadamente com 10, 11 anos de idade. Sim. Que foi quando eu comecei a recolher garrafas e recolhia jornais dos vizinhos para vender nos açougues, né, nas mercearias, enfim, nos mini mercados. Que naquela época se utilizava esse produto, né, principalmente o jornal, para embalar verdura, embalar carnes, enfim. Então era a embalagem da época. Então ali eu já comecei a empreender. Também fui rapidamente, João, chapista com 13 anos de idade, fui DJ com 14 anos de idade. Com 14 anos de idade eu cheguei a colocar som para 2.000 pessoas, 2.000 pessoas numa festa. Fui baterista e fui empreendedor com 19 anos, porque eu montei uma pastelaria que durou 6 meses, que foi o tempo que que eu tinha dinheiro em conta, né? Quando acabou o dinheiro, acabou o negócio. Mas foi dali que eu trouxe muitos aprendizados. Então, eu te falo isso porque às vezes as pessoas acreditam que um bom profissional, que um empreendedor, ele se faz de uma hora para outra. Ele se faz apenas com um curso, com apenas uma formação. E eu acredito que a pluralidade da nossa formação, ela vem desde o berço. Desde o momento em que você nasce, você começa a ter insights, conteúdos, né, formação, educação para você ser profissional ou para você se tornar um empreendedor. E a inteligência emocional justamente está intrinsecamente ligada a toda a nossa experiência de vida, né, André? Os momentos que nos causaram dor, os momentos que nos trazem lembranças e acabam, às vezes, prejudicando o nosso dia a dia aqui, sem nós perceber. E se nós não buscar esse autodesenvolvimento, essa autogestão das emoções, a gente acaba, às vezes, não podendo desenvolver tudo aquilo que a gente vem numa jornada aí, pegando vários conhecimentos, várias bagagens, várias experiências. E no meio disso tudo, muitas vezes tem muitas coisas boas que são perdidas e às vezes a gente acaba valorizando coisas negativas que podem ser transformadas em aprendizados, né? Então, essa autogestão das emoções é muito importante para nós, corretores, como para qualquer indivíduo, né? Ainda mais depois de uma situação que nós estamos vivendo ainda, né, da pandemia. Sim. Onde, né, mudou muitas coisas, né? Teve muito medo da parte das pessoas, né? Então, essa questão da gestão emocional assim, é realmente algo importante que nós estamos tratando aqui com nossos entusiastas. Perfeito. Então, seguindo já nessa linha de raciocínio de me apresentar e ao mesmo tempo compartilhar um pouquinho dessa experiência, né? Com 19 anos de idade, então, eu quebrei, né, nessa empresa e eu morava no interior, eu morava em Santo Ângelo. E resolvi de uma hora para outra, né, um sábado de noite, eu estava sentado na pastelaria, olhei para o nada e estava conversando com meu pai e disse, eu vou embora. E você vai embora quando? Amanhã. Para onde? Para Porto Alegre. Mas assim? Digo, assim. Que loucura. E no domingo peguei um ônibus e fui para Porto Alegre. Chegando lá,
comecei a apresentar meu currículo para as empresas. E claro, com 19 anos de idade, todo mundo me olhava e dizia assim, você não tem experiência. Eu disse, tá, mas como é que eu vou ter experiência se eu não tenho a oportunidade de aprender? E aí até que surgiu um anúncio lá, contratamos profissionais sem experiência, formamos. Adivinha o que era? É aqui. Vendas. Vendas. Vendas, né? É a única profissão do mundo que contrata sem experiência para formar o camarada. E é a maior profissão do mundo. Então, e ali então eu tive acesso a esse primeiro contato, né? Eu entrei numa empresa chamada Meridiano Zero, que vendia cursos de inglês. Inclusive ela era uma concorrente parceira direta do Flávio Augusto, né? Da WhatsApp. Sim. Na época surgiu a Meridiano e a WhatsApp com a mesma metodologia, inclusive com a metodologia de formação profissional dos vendedores. E ali então eu comecei a ter contato com essa profissão maravilhosa que é a profissão de vendas. E de lá para cá então eu nunca mais abandonei, eu nunca mais larguei isso, né? E apenas comecei a entender realmente como que funcionava a profissão de vendas, o que era ser profissional de vendas. E aprendi muito, né? Apanhei e aprendi muito com isso. Em Porto Alegre foram 5 anos, que para mim foi uma escola, né? Eu sempre digo que foi uma faculdade, porque o que eu vivi em Porto Alegre... Chegou aos 19 e ficou 5 anos. Fiquei 5 anos em Porto Alegre. Eu vim para cá praticamente com 25 para Capão da Canoa, em 2000. E de lá para cá, então, fiquei todo esse tempo em Capão da Canoa, 22 anos, né? E diz que quem vem para cá permanece, até porque é uma praia ótima de se viver, né, André? Olha, se eu disser que eu tenho pretensões de continuar aqui, eu vou apanhar da mulher em casa, tá? Porque ela tem sonhos de morar em outros lugares, enfim, e eu acho que é extremamente bacana, mas hoje eu sou muito feliz aqui em Capão da Canoa e não penso num primeiro momento em sair daqui. Talvez, né, trabalhar como eu trabalho hoje, viajo bastante, mas assim, sair daqui, não tenho pretensão de sair daqui hoje. Até que eu penso muito em relação a estar aqui ou não estar aqui, né? Provavelmente em algum momento nós vamos acabar saindo de Capão da Canoa, indo para outros lugares, mas eu vejo que nós temos aqui já um rastro, assim, um plano de carreira já consolidado que acaba nos fazendo permanecer aqui. Acaba sendo nosso porto seguro. Sim. Mas eu acredito que hoje com a tecnologia a gente pode estar aqui, pode estar em outro lugar, então torço que a Lu satisfaça essa vontade aí. Eu tenho um desejo, óbvio, de trabalhar em outras regiões, né? Uma curiosidade, um desejo enorme. Já trabalhei em Santa Catarina, já trabalhei aqui no Rio Grande do Sul em várias cidades, mas eu tenho um sonho, sim, de trabalhar em outros lugares, né? Quero conhecer outras culturas, porque a gente ouve muito isso no mercado imobiliário, né? Quando eu chego em alguma localidade, alguma cidade, enfim, a maioria do pessoal olha para mim e diz assim, mas aqui é diferente, né? Sim. Aqui é diferente. Aí eu sempre brinco, né? Tá, então vocês vendem para ET aqui, extraterrestre? Porque pessoa é pessoa em qualquer lugar do mundo, né? Claro. Então medo é medo, na China, no Japão, na Etiópia, insegurança aqui, nos Estados Unidos, ou seja, ligado à inteligência de vendas, ao que é vender, é igual em qualquer lugar. Pode até mudar. O que varia são questões mercadológicas. Metodologias aplicáveis. Agora, o consumidor é o mesmo. São pessoas que são pessoas que têm emoções e emoções. Com certeza. A maioria das vendas no mercado imobiliário são feitas pela emoção. Nós tivemos a oportunidade, tu vai lembrar disso, de termos feito um curso maravilhoso, que é o MMI, né? Sim, o Millionaire Mind Intensive em São Paulo. Proferido, né? Escrito esse curso pelo T. Harv Eker e o Doug Nelson, que foi o nosso instrutor, um americano, né? Nós ali ouvindo o curso com tradução simultânea. Então tudo o que ele dizia lá para nós fez total sentido, né? Por quê? Porque o que é realidade, o que é verdade, não é realidade, o que é verdade nos Estados Unidos é verdade aqui no Brasil também. As realidades são diferentes, mas as verdades ela é uma só, não tem diferença. É verdade. Não, e falando de cursos, né, foram centenas de cursos que nós já estivemos junto ou, né, tudo um lado ou de outro ali. E um dos cursos mais reveladores para mim, que mais me trouxeram aprendizado, foi o Millionaire Mind Intensive, que realmente minhas crenças em relação ao dinheiro lá eu vi o quanto para mim assim, tinha uma metodologia que tu tinha que pegar uma nota de R$100
ficar na frente, fazer uma fila na frente do balde e queimar o dinheiro. E daí eles fizeram todo um suspense, dizendo que nós iríamos cenário, queimar. né? E daí cada um teve um pensamento sobre o dinheiro. Eu não vou queimar meu dinheiro. E a primeira coisa que eu pensei na época, que eu tinha umas crenças, eu vou queimar o dinheiro, depois eu ganho mais. Então isso aí eu vi o quanto que minha mentalidade financeira mudou através desse curso. Perfeito. E por isso que eu digo que é, para mim, um dos que eu mais cresci fazendo. Né, que a inteligência emocional, né, fala muito em relação ao que nós temos e ao que nós somos, principalmente. Né? Nós somos, né, João, tá comprovado isso cientificamente, nós somos 5% racionais e 95% irracionais. Então tudo que a gente fez hoje, imagina o seguinte, que tudo que nós fizemos hoje no nosso dia, 5% foi racional. 95% foi irracional. Ou seja, a gente não pensou para fazer. Foi automático. Né? Então, veja o quanto é importante a gente se conhecer, a gente analisar, a gente avaliar as nossas ações, atitudes, comportamento. Porque se você entra nesse piloto automático, significa que você está seguindo o mesmo padrão todos os dias. E aí vai uma coisa muito legal, que eu gosto de fazer essa analogia. Eu sou apaixonado por seriados que trabalham em investigação criminal. Né? E o que a investigação criminal faz? Ela identifica o padrão do crime. Através do padrão do crime, ela consegue descobrir quem foi o criminoso. Então vamos lá, dependendo do padrão do crime, eles eliminam grande parte das probabilidades e ficam com uma parte mínima de possíveis criminosos. Então olha o quanto que facilita isso, né? Fazendo o caminho inverso, né? Se no mercado imobiliário, nós como gestores imobiliários, né, como donos de imobiliárias, como gerentes, se nós fizéssemos o perfilamento do nosso cliente, o perfilamento dos clientes que nós atendemos, nós iríamos perceber que 80% do nosso faturamento vem de apenas 20% dos clientes. Ou seja, a gente iria parar de estar dando tiro para tudo que é lado. E nós temos essa cultura no mercado imobiliário, e hoje acho que está sendo muito discutido isso, porque a gente chega numa imobiliária e a primeira coisa que o corretor cobra o gerente ou o gestor é: cadê os leads, né? Cadê os leads? Mas esse lead, ele é uma quantidade muito grande, ele é um funil que se abre muito para você botar para dentro da tua empresa muitos perfis de clientes, quando na verdade o que te interessam são muito poucos. Então a gente tem que trabalhar mais essa estratégia nas empresas, tem que entender melhor de pessoas, tem que entender melhor o perfil do cliente para não ficar fazendo investimento desnecessário. O que eu entendi assim pela tua colocação principalmente, né? Hoje existem os generalistas e existem os especialistas. Né? A pessoa que é generalista, ela está atendendo todos os tipos de público, está desperdiçando energia em diversos sentidos. Né? Agora, o especialista, ele vai trabalhar um nicho mais específico, um público mais específico, com atitudes mais assertivas. E isso vem, claro, de metodologia, de credibilidade, de tempo de trabalho e, principalmente, identificar perfil, né, nosso perfil como pessoa, e identificar o perfil das pessoas também, que é importante. Perfeito. Que é onde entra a gestão das emoções e a inteligência emocional para nós corretores. Porque tu imagina o seguinte, João, tu é o dono de uma imobiliária, tu contrata um corretor e 30 dias depois em média, esse corretor já está atendendo, né? Ele já recebe lead. Aí você recebe um lead que talvez você não faça o filtro necessário e você coloca na mão desse corretor um lead que tem potencial para comprar um imóvel de 2 milhões de reais. João, te pergunto, esse corretor ele está preparado para atender esse lead? Provavelmente não. Não vou dizer 100% de certeza, mas é em 99,9% das possibilidades. Provavelmente não. Mas aí vem um problema pior ainda, João. E se esse corretor vende? O que ele vai acabar acreditando dali para frente? Que ele está pronto para vender. É verdade. E aí você vai tentar dizer assim,
Ô corretor, ô meu querido, vai estudar, vai ler o livro. Pra quê, rapaz? Acabei de fechar um negócio de 2 milhões. Eu sou o cara. João, eu vi isso de corretores com 45 dias de mercado. Com soberba, com arrogância. Ou seja, isso é despreparo emocional. Isso é despreparo do corretor. É falta de capacitação emocional, porque tu imagina o seguinte, né? Agora vamos para a prática. Internacional e Curitiba, né? Foi, né? Internacional e Curitiba, né? Sim. É isso. Entrou lá o lateral esquerdo, tá? 40 minutos do primeiro tempo, tá 0-0. Pênalti. O Inter precisa abrir o marcador. O Mano Menezes vai chamar o lateral esquerdo, que tem 19 anos, tá subindo da base, e é o primeiro jogo dele como titular, ou vai chamar um jogador mais cascudo, que já passou por grandes clubes, que já fez gol de final de campeonato, que já perdeu o pênalti de final de campeonato, para bater o pênalti? Qual dos dois tu acredita que o Mano vai chamar? Com certeza é a pessoa que tem mais domínio próprio por ter feito muitas vezes a mesma coisa repetitivamente. Perfeito. Então, por que a gente está dando lead para esse corretor que está despreparado? Então, são essas pequenas coisas que acontecem no nosso mercado que ainda precisam ser corrigidas, né? E isso tem a ver também com a inteligência emocional dos gestores. Até assim, né? Falando na questão ali de corretores que chegaram, fizeram grandes vendas, que o nosso mercado ele estava muito aquecido, ele continua muito bom, porém ele está um pouco mais desafiador, até porque a gente está num ano político, a gente sabe que muitas pessoas acabam, né, segurando um pouco mais para fazer investimentos. A gente sabe que a taxa Selic estando alta também, muitas pessoas acabam deixando o dinheiro rendendo no banco, né, deixando de colocar em imóveis, né? Então é um momento mais desafiador para nós corretores. Então vai estar com bons resultados quem estiver bem preparado. Por isso Perfeito. Que eu digo que o MMI Cast é para nos preparar para sermos melhores, para entregar um resultado melhor, né, valor para o mercado imobiliário. E nessa questão dos corretores fazerem uma venda, acharem que sabem, por terem feito uma venda, por terem gerado um recurso financeiro alto, eles acabam, digamos, tendo essa soberba, e isso está muito intrinsecamente ligado na questão da pirâmide do indivíduo, onde nós somos uma pessoa, fazemos, né, e depois temos. Né? Então eles acabam tendo o cume da pirâmide é ter. Né? Então eles acabam invertendo, achando que Sim. por ter feito uma venda, eles têm uma base, mas na verdade eles estão com o ser deles, que é o conhecimento, que é o que eles entendem das pessoas, né? Muito desprotegida e, consequentemente, vai estar depois, a soberba vai se transformar em frustração, e é o que acontece com muitos corretores hoje aqui, né? A frustração, tem um cálculo que eu faço, que é a lei de Pareto para tudo, né? De 100% das pessoas que começam no mercado imobiliário, apenas 20% permanecem. E desses 20% que permanecem, apenas 20% vão ser muito bem sucedidos. Tu sabe qual é o tempo de vida do corretor de imóveis, de carreira? 8 anos. 8? Tempo de vida, tu diz, começou média. 8 anos. Os que passam de 8, geralmente são bem-sucedidos. Os que passam de 8. Os que chegam até 8 e param, desistem, é porque não conseguiram ter sucesso. Então, não conseguiram desenvolver. Estou com mais de 20 anos de mercado imobiliário, então sou corretor. Agora é importante a gente também definir o que é sucesso. Né? Claro. Porque a gente não pode imaginar que sucesso é apenas andar de carro do ano, né? Enfim, bens materiais. Isso está ligado a outra coisa. Sucesso Sim. é uma coisa muito mais ampla e muito mais encorpada para se dizer que a pessoa tem sucesso ou não. Ou seja, eu conheço corretores que têm uma boa vida, né? Uma vida boa, mas não são casados, não têm família, enfim. Então tem coisas que a gente precisa equalizar e dizer assim, tá, mas dentro da roda da vida, né? Que são 10 áreas. Uma questão sistêmica. São 10 áreas. Quais as áreas que você tem sucesso? Você tem saúde? Não, não tem. Então você não tem sucesso. Pleno, não tem sucesso. Então isso é uma coisa muito importante. A questão do sucesso, quem define sucesso em ter, realmente entra na questão da pirâmide do indivíduo. Onde nós sabemos que a nossa base maior é ser, para fazer
e, consequentemente, ter liberdade. Liberdade, dinheiro é liberdade. Né? Hoje, eu digo que a minha busca é por ter liberdade financeira, de saber que se eu puder ficar 1 ano, 2 anos, 5 anos sem trabalhar, né, por algum motivo vou ter condições de ter uma boa vida. Então, eu acredito que quem busca ter patrimônio, né, e não ter liberdade, acaba colocando muita energia nisso e acaba, daqui a pouco, invertendo os valores da pirâmide do indivíduo. Né? Perfeito. Agora, vamos para uma parte bem prática, André. De inteligência emocional. Uau. Vamos dar uma dica assim, para corretores que estão começando no mercado imobiliário, que estão... Né, é uma profissão que não tem salário. O salário são os honorários daquela venda que ele vai fazer. Às vezes ele pode ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses sem vender, pode vender nos primeiros 15 dias. Então, uma dica de inteligência emocional para corretor que está começando no mercado imobiliário. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é a profissão de vendas. E a profissão de vendas é muito mais sobre o outro do que sobre mim mesmo. Ou seja, o foco não é na minha pessoa. Porque tem muitas pessoas que entram no mercado imobiliário, na profissão de vendas, para resolverem os seus problemas pessoais. Por que tu entrou no mercado imobiliário? Porque eu quero trocar de carro, eu quero comprar uma casa. Cara, esse problema é teu, esse problema não é do cliente. O cliente não tem nada a ver com isso. Então é muito mais sobre o outro do que sobre mim mesmo. A consequência de eu servir ao outro é que vai vir o meu resultado. Primeiro lugar. Segundo, todo profissional que está iniciando, ele precisa entender, João, que há um legado, que existem pessoas que trilharam esse caminho antes. Então, se tu, João, está há 20 anos no mercado, com o teu sucesso, com o teu resultado, com o teu programa de podcast, com a tua imobiliária, abrindo e fechando ela o horário que tu quiseres, enfim, se tu trilhou o teu caminho, é porque tu tem alguma coisa a ensinar. Então, o vendedor precisa ter essa humildade de parar do lado do João e dizer assim, puxa vida, esse cara está há 20 anos, o que esse cara tem para me ensinar? Porque a primeira coisa que o corretor novato quer fazer é ser dono da razão. É acreditar que ele sabe tudo. E é óbvio que ele pode vir com um cabedal de conhecimentos. Porém, nada substitui o legado e a experiência que outros profissionais já trilharam. Né? Então vamos dar alguns nomes aqui. Tiago Borges, que ainda está no mercado, Eduardo Cruz, Joel Ribeiro, Diego Garcia, João Paulo Brum, né? Tô aí. Janquiel Dresch, Cauã Machado. Então cada um tem o seu sucesso. Então esses caras, Dilceu Costa, né? O nosso mestre. Já esteve aqui, por isso que eu citei. Todos. Hoje deixou um comentário dizendo, o André é sensacional. Já citei. Vai agregar muito. É meu guru, é meu mestre, né? Então Nosso guru. Sempre perfeito. Então assim, o corretor ele precisa entender que existem pessoas que têm experiência ao lado dele. Usufrua, isso é de graça. Você não paga para ter os conselhos do teu gestor, do teu gerente, do corretor mais experiente da tua imobiliária. A humildade é, sim, um atributo dos grandes. Então, por mais que eu tenha conhecimento, João, eu tenho 47 anos. Se eu fosse entrar hoje no mercado imobiliário para ser corretor, a primeira coisa que eu faria era me grudar nos melhores corretores da minha imobiliária e saber o que eles fazem. Modelar profissionais de sucesso. Claro, porque eu não tenho que inventar a roda. Eu tenho que copiar. E a terceira e grande é comece a estudar. Estude, leia, faça cursos online, pratique, leia livros. Ah, mas eu não gosto de ler. Tá, mas você não gosta de dinheiro? Gosto, não, mas então se você gosta de dinheiro, você tem que gostar de ler. Você gosta de curso, André? Não, eu gosto de dinheiro. Mas o curso me traz a possibilidade de ter o recurso. Então, a gente precisa inverter essa prioridade. O corretor ele quer dinheiro, ele quer fazer dinheiro, só que ele não entende que ele precisa ofertar algo para receber em troca o dinheiro. E tem uma frase que eu acho muito bacana, que é a seguinte, pelo que o cliente paga para você, corretor? Ele paga por aquilo que você sabe que o cliente não sabe. Então, tudo que você sabe, o cliente não precisa de você. Exatamente isso. O cliente só vai te contratar e só vai pagar a tua comissão se ele perceber que tu sabe algo que ele não sabe. Então o corretor, né,
dando um exemplo, não adianta você chegar no imóvel e dizer assim, agora entramos na cozinha. Eu achei que era o banheiro. Não, eu estou vendo que é a cozinha, né? Sim. Então, o que você precisa falar sobre esse imóvel que o cliente ainda não sabe, que o cliente ainda não enxergou, que o cliente ainda não percebeu? Então, o cliente paga por aquilo que você sabe que ele não sabe. Então, para mim, são as 3 dicas básicas e fundamentais. João, de novo, eu estou com 47 anos de idade. E eu estou lendo esse livro, marcando, estudando, lendo de novo, refletindo. E muitas coisas que eu leio aqui, eu já pratico. Mas eu não sabia que isso era uma regra, que isso era uma ferramenta, Sim. que isso era uma técnica que poderia ser utilizada e compartilhada. Então a gente precisa estar constantemente fazendo isso. Atualizando, amolando o machado. Né? Tem historinhas muito bacanas assim que eu gosto de contar. Que eu ouvi as metáforas, né? A velha historinha do lenhador do campeonato de derrubada de árvore, Sim. né? Então chegou na final o mestre, o idoso, né? O velhinho e o discípulo, jovem, forte, e ganhava quem derrubasse a árvore primeiro. Foi dada a largada e começou machadada e machadada. Toda vez que o discípulo parava, olhava para trás, ele dava uma paradinha, olhava para trás, o mestre estava sentado. E ele dizia, o velho cansou, o velho está cansado. Enquanto o velho está cansado, descansando, eu vou dar-lhe machadada, machadada. Aí ele parava, dava uma olhadinha, o velho parou de novo. É um velho mesmo, né? Deve estar gagá, deve estar muito cansado, parou para descansar ali, está sentadinho, eu vou dar-lhe machadada. Quando ele viu, olhou para trás, bluf, a árvore do mestre caiu. E a dele estava de pé. E aí ele foi no mestre e perguntou, mas mestre, como que aconteceu? Toda vez que eu parava e olhava para você, você estava parado e sentado. Não, meu filho, eu não estava parado sentado. Eu estava amolando o machado. Você só pensou em machadada, machadada, machadada. Você se esqueceu de amolar o machado. Então assim, João, vendedor vende, gerente gerencia e líder lidera. O líder e o gerente não pode ter a mesma mentalidade do corretor. Se o corretor se tornou gerente, ele tem que mudar a mentalidade. Se o gerente se tornou dono, ele tem que mudar a mentalidade. Então, o dono e o gerente não podem pensar em venda. O corretor pode. Perfeito. Fazer um resumo aqui, então, das 3 dicas que o André, mentor do mercado imobiliário, nos passou aqui. Primeiramente, é foco no outro, né? E sim, estar ligado ao que é a necessidade do indivíduo e não na nossa necessidade, né? Modelar profissionais competentes, profissionais que têm sucesso, profissionais que fizeram a diferença e também, qual foi a última aqui? E conhecimento, que foi a metáfora que nós falamos agora. Exatamente. Buscar conhecimento continuamente, né? Trazendo a metáfora para o nosso dia a dia do mercado imobiliário. Né? Às vezes o corretor está lá, teve sucesso, vendeu para caramba, achou que estava num nível diferenciado, parou de buscar conhecimento, começou a ficar defasado e quando vê novos corretores que estão buscando conhecimento, que estavam afiando o machado, quando vê eles estão fazendo vendas muito melhores e o corretor que vendeu muito e estagnou, não buscou conhecimento, ficou para trás. E a gente vê isso com muita frequência no mercado. Não vamos longe, né, João? Dia 22 de março, em São Paulo, estava sentado lá junto com a gente. Quem? Assistindo a um dia inteiro de palestras, de painelistas, Dilceu Costa. Aí vem a pergunta, mas o Dilceu precisaria estar ali? Não. Mas por que ele está ali? Porque ele entende que o momento em que ele para, ele atrofia. Ele não precisa andar para trás, ele só precisa ficar parado para que o mercado avance e ele fique para trás. E uma outra última dica só que eu lembrei, que para mim foi um livro que fez total diferença na minha vida como profissional de vendas, que é O Maior Vendedor do Mundo, do Og Mandino, que ali traz toda a essência do vendedor. Para mim aquele livro, ele é a Bíblia das vendas, né? O vendedor que não leu esse livro, ele está perdendo uma oportunidade muito grande de entender a essência das vendas. Tá, só temos intervalo hoje ou não? Temos intervalo? Então vamos fazer um breve intervalo e voltaremos logo em seguida. Até mais.
Fala, entusiastas, voltamos no intervalo. Cheguei dando uma canetada no microfone. E vamos passar agora aqui nossas redes sociais, onde nós estamos. Estamos ao vivo no @meumentorimobiliário no Instagram. Estamos também no YouTube, aqui na Rádio Horizonte, a Horizonte TV Digital, na Rádio Horizonte, para todos vocês que estão nos escutando. Temos também nosso canal no podcast, ali o Spotify, o MMIcast, e no YouTube também estamos lá com o MMIcast. Você pode conferir todo o nosso conteúdo e tudo que nós estamos já com são 16 podcasts, em torno de 1 hora cada um, são 16 horas de conteúdo para você, entusiasta do mercado imobiliário, poder sim afiar seu machado, que é sobre o que nós estávamos falando. É isso, André? Exatamente. Falávamos sobre o livro maravilhoso do Og Mandino, que é o maior vendedor do mundo. Exatamente. André vai trazer aqui para nós um pouquinho da história de Og Mandino para vocês entenderem quem é o maior vendedor do mundo. Maravilha. Bom, então essa história ela é muito interessante porque ela conta a história de um mercador, né, na época de Cristo, e ele era considerado o maior vendedor do mundo. E ele precisava compartilhar essa ideia, né, esse segredo do maior vendedor do mundo, mas ele precisava achar a pessoa certa. Então, qual seria a pessoa certa para ele compartilhar essa história? Então, chegou um jovem até a presença dele, pedindo para que ele, então, lhe revelasse o segredo, e ele olha para o jovem e diz, não, primeiro você tem uma tarefa, eu vou lhe dar essa manta aqui, esse manto, essa túnica, e você vai vender ela, né? Você precisa vender ela. Quando você vender ela, você volta aqui e aí eu te revelo o maior segredo. E ele está, mas eu vou vender por quanto? Para quem? Onde? Isso eu não sei, isso é com você. Eu te dei a tarefa, você precisa realizar, né? Como você vai fazer é por sua conta. E aí ele sai, então, percorrendo todo o Oriente, por dias e dias e dias, oferecendo aquela manta, aquela túnica, e não consegue vender. Até que ele desiste, né? Ele se vê como um fracassado, e durante uma noite, ele vê uma estrela cadente e ele se sente levado a seguir aquela estrela cadente. Quando ele chega no final, no local que caiu essa estrela cadente, ele chega numa manjedoura, era uma noite fria, e ele vê um casal muito pobre, que recentemente a esposa havia dado à luz a um bebê. E esse bebê estava só na palha ali, né? Num lugar muito rústico. E ele percebe que a noite fria iria matar aquela criança, aquele bebê. E ele percebe também que a família não tinha condições de comprar a sua manta. Então, diante desse conflito interno, ele resolve dar a manta para o casal enrolar o bebê e mantê-lo aquecido. E ele vai embora, então, na ideia, na sensação de que havia fracassado no seu objetivo. E quando ele retorna para esse comerciante, ele conta o que aconteceu. E o comerciante, então, olha para ele e diz, então, você foi o escolhido, você é o escolhido para ser o melhor vendedor do mundo, para receber, né, o conteúdo do maior vendedor do mundo, que são 10 tábuas, são 10 leis, 10 regras, né? E aí ele cede para eles, não, mas por que você deu para mim? Vai dar para mim se eu não vendi? Você não vendeu, mas você entendeu qual a essência da profissão de vendas. Você entendeu que não é sobre você, mas é sobre a necessidade do outro. Então essas 10 tábuas, elas trabalham muito sobre inteligência emocional. Resiliência, capacidade de você se superar, a capacidade de você perder e após uma derrota você surgir com muito mais vontade, ânimo, entusiasmo. 100% presente na vida de um corretor de imóveis. 100% presente. Então, essa analogia que a gente faz com os dias de hoje, né, baseado nessa história que é antiga, é que a essência da profissão de vendas ela continua a mesma. E hoje muito mais pressionados, né, João, por conta de toda essa tecnologia que de certa forma quer nos afastar do contato físico e pessoal. E a gente, como profissional de vendas, precisa entender isso, porque negócios são entre pessoas e vendedores são pessoas. Então a gente precisa entender de pessoas, né? A maior capacidade que um profissional de vendas precisa desenvolver é o esforço de vendas. Na verdade é ter a empatia em relação ao próximo, né, André? Exatamente. Tentar compreender a necessidade, né? O que eu percebo assim, em relação aos corretores? Há muitos colegas que estão há bastante tempo no mercado, né? Cada um com seus resultados, tanto financeiro quanto, né, de posicionamento no mercado. Eu vejo tudo em relação ao que tu me comentou agora.
Tem pessoas que estão contribuindo com o mercado, que estão, né, ensinando pessoas, tendo negócios para que as pessoas, eles estão se doando como pessoas para pessoas, né, e estão prosperando no mercado. E às vezes a gente vê assim corretores que são excelentes vendedores, mas que daqui a pouco não se entregam, que daqui a pouco buscam o benefício em primeiro lugar para eles. Tu vê que eles acabam meio que se afastando assim e não estando tanto em evidência quanto corretores que sabem se doar como pessoas para corretores, para clientes. Perfeito. Então, assim, acredito que, né, nós nos posicionando dentro do Og Mandino, do maior vendedor do mundo, né, a gente vê isso no dia a dia dos corretores, onde tem corretores extraordinários, mas são péssimos de equipe, e corretores que não são tão bons vendedores, mas que são ótimos de equipe. Né? Então a gente tem os dois tipos de profissionais no mercado. Sim. E os dois são extremamente importantes dentro de uma equipe, de um time, de uma imobiliária, né? Da construção. E são pessoas diferentes que têm que trabalhar áreas diferentes da inteligência emocional. Né? Então, claro, vamos pegar esse corretor. Eu tenho um colega que se doa e daqui a pouco não tem tantos resultados. O que nós poderíamos falar para ele, assim, porque ele é um excelente profissional, mas as vendas dele não são tão expressivas? O que ele poderia fazer para mudar essa com inteligência emocional? Acho que a primeira coisa que ele precisa fazer, que qualquer profissional de vendas precisa fazer, João, é justamente o que o supervendedor faz. O supervendedor, ele busca feedback. Ele tem que ter o seu mentor. Ele tem que ter o seu líder. Então, assim, se tu é o meu gerente, João, a primeira coisa que eu vou fazer é sentar contigo. João, o que você acredita que eu estou fazendo ou que eu não estou fazendo para alcançar o meu resultado? Eu não estou alcançando o resultado que eu quero. O que você acha que eu devo fazer? Então, essa pergunta, ela é muito simples e ela não é feita, João. Os corretores hoje, eles não buscam mais nos seus líderes. Sabe o que está acontecendo? A gente tem hoje uma geração de mimimi. Se eu, mentor, que sou contratado, muitas vezes vou falar com um profissional e vou dar um feedback para ele, cara, olha só, eu acho que tu tem que fazer isso, por isso, por isso, por isso. Ele vai ficar bravo comigo. Ele vai ficar mimimi. Falta ele vai dizer de inteligência emocional. Isso. Agora, se eu sentar na frente de um profissional e ele perguntar, André, o que tu acredita que eu preciso melhorar? Eu vou falar um monte de coisas para ele que são verdades. Ele vai ficar puto da cara comigo, mas ele vai dizer, tu tem razão. Tu tem razão. Eu preciso parar de comer. Eu preciso parar de fumar. Eu preciso fazer exercício. Eu preciso emagrecer. Eu preciso ler mais. Eu preciso fazer cursos. Eu preciso... Olha uma coisa, eu preciso fazer yoga. Eu preciso fazer meditação. Eu preciso ir numa fonoaudióloga. Quantos corretores tu conhece, João? Que falam de maneira mais complicada, que tem uma fala difícil. Cara, é dicção, oratória. Então, isso é uma habilidade a ser desenvolvida. A gente não nasce... O André que vocês estão vendo aqui, diante do microfone, ele não nasceu assim. Que está dando um show aqui. Ele não nasceu conteúdo. Assim. Ele vem se preparando há 27 anos. Ou seja, a primeira coisa é ele pedir feedback do líder dele, né? De quem esteja o liderando. Esse cara está preparado para dizer alguma coisa. Por exemplo, cara, vai ler mais. Cara, vai chegar no horário. Vai chegar mais cedo. Fica uma hora mais tarde. Então, essa pequena diferença, ela vai fazer toda a diferença no final. Entende? E a segunda questão é ele entender que o resultado, ele não é uma matemática. Agora, se você está fiel ao processo, porque o que acontece, João? Vendedor gosta de assinar contrato. É óbvio que isso é bom. É uma ótima parte do negócio. Perfeito. Agora, te pergunto, o que tu acha que jogador gosta mais de fazer? Treinar ou fazer gol? Fazer gol. Fazer gol. Mas o gol só vem com treino. Ah, com certeza. Então o corretor, ele precisa ser apaixonado, João, pelo processo. Ele precisa ser apaixonado por abordar pessoas. Ele precisa ser apaixonado por fazer networking. Ele precisa ser apaixonado por fazer ligação. Ele precisa ser apaixonado por apresentar imóvel, por agenciar, por captar imóvel. Ele precisa ser apaixonado pelo processo e não pelo resultado.
O que a gente vê hoje é que está todo mundo apaixonado pela sineta. Mas a gente se esquece que antes da sineta existe um processo. Jogador que não treina, não tem resultado. Jogador que não treina, não tem resultado recorrente. Jogador que não treina, não tem resultado a longo prazo. Né? E o corretor é a mesma coisa. Dá para pegar assim, André, nós dois somos corredores, corremos, não sei como é que eu estou hoje, né, não estou podendo correr por lesão, né, mas corremos. Sim. Corri a maratona já aos 42 quilômetros. Sim, lembro disso. E a maratona, ela é o quê? Ela é só um resultado de um acúmulo de treino, disciplina e hábitos voltado para um resultado. Né? Eu até tem uma coisa que eu não falei ainda em público, que são atitudes Bruce Lee. O que é uma atitude Bruce Lee? São pequenas atitudes que trazem grandes resultados. Perfeito. Né? Só que a pequena atitude, o que tem por trás dessa pequena atitude? São, que nem o André falou, 27 anos trabalhando, o André, gestão emocional, isso, buscando conhecimento, isso, afiando o machado. Isso. Então esse é o nosso treinamento de vida para chegar no momento certo. Você me permite me fazer uma observação claro aqui? Sim. Tá. Quantas vezes, claro que você não vai responder isso de maneira precisa, quantas vezes você lembra que eu bati no teu escritório, na tua imobiliária, te oferecendo um curso e um treinamento? Então esse André é reflexo disso. É de quantas vezes ele persistiu, ele insistiu, ele não abandonou o João, ele não esqueceu do João, ele não desistiu do João, ele não desistiu do que ele sabia que poderia oferecer para o João, independente de quanto resultado o João deu para o André. Sim. Entende? Isso não tem nada a ver com o meu propósito. Entende? O meu propósito era verdadeiramente levar a transformação para o João. Então, o corretor ele precisa entender isso, ele está muito mais apaixonado pela comissão do que pelo processo que leva ele até a comissão. E se ele se apaixonar pelo processo, você acabou de dar um exemplo aqui, né? Eu estou apaixonado pelo meu corpo com 47 anos. Eu nunca tive um corpo tão legal como estou tendo agora. Mas o que eu entendi? Eu entendi que eu preciso estar apaixonado pela musculação, pelo processo, pela corrida. Essa é a carcaça desse motor que tem aí dentro, vai levar ao né? resultado do corpo que eu tenho. Então não é o corpo que é apaixonante. O que é apaixonante é o processo. Eu saio daqui hoje, eu vou em casa, troco de roupa e vou para academia. Porque eu preciso ser apaixonado pelo processo. Eu preciso ser recorrente, eu preciso ter consistência. Consistência. Essa é uma palavra que hoje é... Treinos consistentes, constância, né? Trabalho constante, disciplina. Né? Isso tudo é o que nos traz até aqui poder, né, compartilhar um pouco do aprendizado, da experiência. Né? Então Corretor de imóveis bom, João, é surdo. Porque o cliente diz eu não quero e ele vai. Eu não vou comprar, mas ele oferece. Não é isso? Corretor bom é surdo, vendedor bom é surdo. O cliente está dizendo, não, eu não quero, eu não vou comprar, não venha que eu não vou te atender. Eu vou igual, não tem problema, eu vou tomar um café com você. Ah, eu só tenho 1 minuto, não tem problema, me dá 1 minuto. Aí você tem 1 minuto do cliente, você conquista 2, 3, 4, 5. Quando você vê, você ficou 20 minutos falando com o cliente, só é porque você conquistou, você não aceitou. O corretor hoje, ele tá assim, ó. Você gosta de não? Eu odeio não. Você está errado, meu irmão. Você tem que ser apaixonado pelo não. Porque por trás do não vem o sim. Né? Então, quantos nãos eu preciso ouvir para chegar no sim? 30. Então, quando o cliente te disser não, o primeiro não, você agradece. Oh, coisa boa, falta 29. Vou de novo. Não. Coisa boa, falta 28. Não, falta 27. É simples. Então, você tem um número para chegar lá. Né? Então, a vida me ensinou, a profissão de vendas me ensinou, que para que eu colocasse, por exemplo, 450 pessoas num salão para assistir uma palestra, eu tinha que contatar 2.000, 1.000, 1.500, eu não sei. Eu tinha que contatar um número suficiente para poder chegar nos 450 sims. Perfeito. Simples assim. Quanto tempo vai levar para fazer isso? 15 dias, 20? Mas eu vou continuar, eu vou persistir até eu chegar. Eu dividia. Então vamos lá, 450 pessoas... Eu dividi, eu preciso fazer 20 pessoas por dia. Para ter 20 sims por dia, eu preciso visitar 30 empresas, falar com 30 empresários. Então eu vou ter quantos nãos?
Não sei, 15, 20. Eu vou ter quantos sims? 5, 6, 7. Cada sim vai me dar 5, 6, 7 ingressos vendidos. É como eu cheguei a botar 650 pessoas numa palestra, como foi em Osório com o Eduardo Tevo. Né? E todos os empresários que vinham de fora... Mas como é que vocês colocam esse pessoal? No braço. No braço, visitando um por um. Vocês estão doidos? Não, é assim que a gente trabalha. Então, o que eu quero dizer é que hoje a gente está muito mais distante disso. Né? Você chega numa imobiliária para apresentar um produto, vamos apresentar o condomínio tal. O que os corretores pensam? A primeira coisa, vamos fazer um patrocinado? Ninguém mais diz assim, João, vamos pegar o material e vamos visitar os clientes em Porto Alegre? Vamos pegar aqui 10 folders desse empreendimento? Prospectar clientes através do imóvel. Vamos visitar o cara, vamos tomar café com ele lá. É um médico, ele não vai poder nos atender. Beleza, ele não vai poder nos atender, mas ele tem vizinho, ele tem médico acima dele, abaixo, dos lados, na frente, atrás. Vamos visitar esses caras, vamos querer falar com gente, vamos querer falar com pessoas. Eu acho que é isso que o corretor está um pouco afastado. Se tu perceber ainda hoje, os grandes profissionais que eu tenho como grandes profissionais, Adriano Cunha, Arlan da Litoral Imóvel Class, enfim, a gente poderia citar vários aqui. Você vai ver que eles vão visitar o cliente. O cliente diz assim, olha, eu tenho interesse. Ele vai visitar. Ele não espera. Vou mandar um WhatsApp para o cliente com o material do empreendimento. Isso é uma ferramenta que auxilia, mas ela não substitui o tete a tete, ela não substitui o frente a frente com a pessoa. E estamos falando então, né, o André está falando de relacionamento, que relacionamento é entre pessoas e a venda é entre pessoas. O imóvel é ali, digamos, né, o que nós vendemos é o meio de nós nos conectarmos às pessoas. Estamos nos encaminhando para o encerramento, foi um bate-papo extremamente agradável e passou muito rápido. Né? Foi muito bom te ter aqui conosco, André. E eu vou pedir duas coisas. Primeiramente, que tu diga onde as pessoas podem te achar nas redes sociais, como entram em contato contigo, e deixar um recado aí para nossos entusiastas do mercado imobiliário. Maravilha. Então, o meu Instagram é André Batu. E aproveita e também já faz a despedida. Começando de novo. Volta, vai. Primeiro, antes de terminar tudo isso, eu quero dizer que eu conheço o João já há um bom tempo, né? Há muitos anos. E também fico muito feliz de ver a evolução dele, né? Eu sei o que ele passou para chegar. Disso também, André. Eu sei o que tu passou para chegar até aqui. Então, de novo, as pessoas olham o João com um programa na rádio, com o seu canal, né? Elas acham que é Ctrl+C, Ctrl+V para ficar igual. Não é. É desafiador. Não é. O João passou por muitas coisas, o João abriu imobiliário, o João fechou imobiliário, o João formou equipe, o João lançou muita gente para o mercado imobiliário, enfim. O João, ele é hoje fruto de toda uma jornada que ele teve, né? 22 anos como corretor de imóveis. Perfeito. E então, um pouco dessa história, né? Eu posso dizer que um pouco, eu não posso ser presunçoso dizer que tudo, mas um pouco dessa história, inclusive da inauguração da Grife, né? Estive presente, lembro como se fosse hoje. Enfim, então só para as pessoas entenderem que isso existe uma história por trás disso. Com certeza, não é à toa que estamos aqui cara a cara, né, André? É isso aí. E eu vou te falar, por que o podcast? Porque eu tenho hoje muitas pessoas com muito conhecimento ligadas a mim, as quais me ajudaram muito, e eu sei que vocês podem ajudar infinitamente vários corretores. E aqui nós estamos aqui para isso aí. E eu sei que tu tem propósito de vida nisso aí. Maravilha. E vamos lá. Onde te Meu encontram? Instagram, André Batu Mentor. Meu telefone celular, WhatsApp, 51 98209 4403. Também estou no Facebook e no LinkedIn, com o mesmo André Batu Mentor. E para finalizar, né, eu gostaria de contar uma historinha. E eu acho que ela simboliza muito bem a nossa profissão e aquilo que eu acredito como profissão de vendas. Então tinha lá um grande profissional de vendas que ele já tinha vendido para muitos clientes muito grandes, ele já tinha ganho muitas campanhas de vendas, tinha sido o melhor vendedor em várias empresas e companhias que ele havia trabalhado. Ele já era um profissional de alto nível da área de vendas. E aí um dia ele pensou assim, puxa, eu já vendi para muita gente, para tantas empresas, para tantos profissionais, para tantas pessoas importantes,
mas tem uma pessoa que eu gostaria de vender, que eu ainda não vendi. Eu gostaria de vender para Jesus. Eu queria ter a oportunidade de falar com Jesus, de atender Jesus, de ter uma entrevista com Jesus. E esse desejo dele foi tão forte que uma noite ele estava dormindo durante o sonho, veio um anjo ao encontro dele e disse: o Senhor atendeu ao seu pedido. E ele manda lhe dizer que ele vai lhe encontrar na quinta-feira, na rua 24, número 8, endereço tal, número 8, às 14 horas. Porém, o Senhor do Universo manda lhe dizer para você não se atrasar. Quando ele acordou, ele sentiu que aquilo era verdadeiro, que aquilo realmente havia acontecido. Ele sentiu, e aí ele começou a se preparar para a dita reunião com Jesus, né? Foi, mandou lavar o carro, deixou tudo bonito, cheirosinho, foi numa loja, comprou o melhor traje, a melhor fatiota, camisa, sapato, tudo novinho. E no dia em que ele estava se encaminhando de carro, se dirigindo ao encontro com o mestre, ele parou numa sinaleira e veio uma criança no vidro dele oferecendo balas. Tio, compra umas balas de gomas, né? Eu estou aqui ajudando a minha família precisa. Me ajuda, tio, compra uma balinha de goma. Tá, tudo bem, eu tenho um compromisso importante, eu não posso me atrasar. Quantas balas você tem? Eu tenho 4, 5 balas aqui. Quanto é que dá isso aí? Tá, R$20, tá, toma aqui o dinheiro, me dá essas balas para cá. Comprou todas as balas. A criança saiu saltitante, feliz, né? Agradecida por tudo. Tão feliz que ficou descuidada e quando foi atravessar a rua, foi atropelada por um carro. Diante daquela cena, aquele homem ficou, né, intrépido. O que está acontecendo aqui? Agora foi lá, atendeu a criança, viu que ela estava machucada, toda ensanguentada, não teve dúvidas, pegou ela no colo, botou dentro do carro, levou até o hospital, um pronto-socorro, levou ela, chamou os médicos: olha, cuidem dela para mim, está aqui meu cartão de crédito, tudo particular, eu pago, por favor, cuidem dela, não deixem faltar nada e tal. Saiu dali correndo, entrou no carro, se dirigiu até o endereço. Quando ele começou a olhar o horário, ele estava chegando perto do endereço combinado, eram 14 horas e 6 minutos. Ele estava 6 minutos atrasado para o maior encontro da vida dele. Imediatamente ele parou no endereço, baixou a cabeça, começou a ficar triste e frustrado com ele mesmo, porque entendeu que perdeu a maior oportunidade da vida dele de falar com Jesus. Quando ele ouve um toque, 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 ele levanta a cabeça, baixa o vidro do carro e do lado de fora, olhando para ele e sorrindo, o menino que ele havia ajudado olhou para ele e disse: eu não pude esperar o nosso encontro. Moral da história, né? Toda vez que a gente entender que nós estamos aqui para servir, nós não temos outra finalidade, o ser humano, quando ele para de servir, ele perde a sua utilidade. Então, todo profissional, todo vendedor, todo médico, todo bombeiro, todo faxineiro, pedreiro, seja qual for, radialista, ele está aqui com uma única finalidade, que é servir. Para mim, essa é a história que sintetiza a essência das vendas. Sensacional, cheguei a ficar arrepiado aqui, foi muito bom. Realmente, né, nós como corretores temos que servir, né, a nossos clientes, aos nossos colegas, a nossa família, a nossos filhos, seja quem for. Servir é um dos mandamentos principais aí, né, de Jesus Cristo, que veio para servir a gente. E vamos nos encerrando por aqui. Sigam nossas redes sociais e nos encontramos na próxima. Até breve.